Sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos aqui de volta, vamos conversar um pouco. Assuntos são vários, né? O que não falta é assunto. Pena que não dá para falar de tudo, senão o vídeo iria durar 2 horas, no mínimo. Mas temos coisas importantes e eu quero começar a conversar com vocês sobre a manifestação do próximo domingo. O que significa essa manifestação? A resposta todo mundo vai dizer, sim, é uma manifestação em prol do projeto da anistia, para que possamos definitivamente libertar aquelas pessoas que injustamente estão presas. Mães, pais, longe de seus familiares, longe de seus filhos, e isto é uma situação que não pode continuar, evidentemente. E aí, o que acontece? Existe essa vertente aí do mal, que é a vertente do anistia não, que para eles é tudo muito fácil, porque obviamente eles são bancados a moedas. Quem recebe dividendos, obviamente quer sempre investir na mesma banca. Só que no nosso caso não. Nós queremos justiça. Queremos que a lei seja cumprida. Lá em 79, quando a esquerda pedia anistia para criminosos, pessoas que pegaram em armas, que mataram, que sequestraram, que praticaram atos violentos, o exército brasileiro, sim, porque o governo era um governo militar, então o exército brasileiro cedeu e aceitou que fosse dada anistia para todos aqueles que hoje, grande parte deles, estão no governo. Veja como o mundo dá voltas. Então era como eu costumava dizer, se antes eles não conseguiram implementar uma ditadura no Brasil com armas, eles estão conseguindo agora na base da caneta. E isto é o mais triste de tudo. Porém, eles negam o direito de darmos anistia para pessoas que nem lá na Praça dos Três Poderes estavam. E isto mostra exatamente o que significa um governo de esquerda, um governo de extrema esquerda. Agora, essa manifestação que, como sempre, é uma manifestação muito pacífica, muito ordeira, muito organizada, a gente sabe como começa e como termina, porque lá participam 99% das pessoas de bem. Somos pessoas de bem. Claro, santo não existe nesse mundo, mas todos nós da direita procuramos sempre andar direito, cumprindo leis, regras, cumprindo os padrões de civilidade. Por isso iremos lá. Mas existem riscos que não podemos negar. Muito bem. Se nós conseguirmos realmente colocar 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, será mais uma vez um grande sucesso. Sucesso já conhecido por toda a esquerda. Mas se por algum motivo esta manifestação de domingo tiver uma baixa adesão, coisa que eu não acredito que acontecerá, mas vai que aconteça, E isso pode significar a morte não somente do projeto, como também a morte da força política de Jair Messias Bolsonaro, porque a esquerda vai saber tirar proveito disto. Tá vendo? Ele já não coloca mais tantas pessoas nas ruas assim, perdeu a força. Então não podemos dar chance para que isso aconteça. E aí sim veio uma convocação no sentido de que todos aqueles que puderem participar, que vão, compareçam à Avenida Paulista para não somente lutar por uma causa justa que é a anistia, como também para mostrar que Jair Bolsonaro ainda mantém a mesma força política que sempre teve. E não vamos dar chances para que a esquerda tire proveito dessa situação. Não vamos dar chance para que eles chamem de mico a nossa manifestação, que sempre é grandiosa. Então isso é muito importante que fique claro. Agora, sabemos perfeitamente que o oportunismo existe e está em todos os lugares. Hoje, por exemplo, lá em Salvador está sendo feito
o lançamento oficial da pré-candidatura de Ronaldo Caiado. Até aí, tudo bem. É um direito dele de fazer pré-candidatura, é um direito dele de querer sair candidato pela direita, como ele diz, mas bem sabemos que a direita dele é meia torta, né? Não é aquela direita raiz. Deu várias demonstrações quando o nosso presidente era Jair Messias Bolsonaro e que Caiado batia de frente às vezes. Mas tudo bem, está no direito dele. O que não é direito dele é que quando ele foi, por exemplo, perguntado pela BBC News em uma entrevista sobre Jair Bolsonaro, aí veio aquela resposta básica de quem não representa a nossa direita conservadora. Caiado respondeu o seguinte: não sou preposto de ninguém, ou seja, já tirou o corpo fora para não ser associado a Jair Messias Bolsonaro. E ainda disse que o próximo presidente tem que ter independência moral. Vejam só que isso é um jogo baixo, é um jogo sujo, dando a entender que Jair Bolsonaro não tem moral, mas ele tem. Ele que tentou sua primeira candidatura presidencial lá em 1986 e ficou em 10º lugar, para ver o tamanho que ele tinha. E não deve ser tão diferente nos dias de hoje. Ele que se coloca como candidato boiadeiro, representante do agro, porque é lá de Goiás, né? O que a gente sabe que ele tem uma belíssima fortuna por ser fazendeiro forte, né? Não vou entrar nos méritos se ganhou ou não ganhou esse dinheiro honestamente, porque eu não sei. Mas, evidentemente, que a gente não pode imaginar que Ronaldo Caiado, com esse tipo de discurso, venha a ser candidato da direita, venha querer conquistar votos dos conservadores, porque iguais a ele, tem muitos. Ele mesmo foi o primeiro a convidar Pablo Marçal para se filiar à União Brasil, para sair candidato a senador, mas o Pablo Marçal não aceitou porque quer sair candidato à presidência e vai sair candidato à presidência pelo PRTB ainda, né? Ele que chamou o cantor Gustavo Lima para sair candidato a qualquer coisa, também outro tiro no pé, porque quem é que vai querer eleger um cantor sertanejo que sabidamente não precisa, em hipótese alguma, entrar na política para continuar famoso e ganhando dinheiro. Mas esse é o tipo de jogo que eles fazem. É o tipo de jogo que o Caiado costuma fazer. Então teremos que ter muito cuidado para não cairmos em uma armadilha, eu vou dizer assim. Até porque, cá entre nós, todo mundo está falando de candidatos para 2026, mas temos mais de um ano e meio, né? Um ano e meio praticamente aí para a corrida eleitoral. E até lá, muita água vai passar debaixo da ponte. Alguns já dão como certo e já descartam de vez Jair Messias Bolsonaro sem mesmo saber se amanhã vão enxergar o sol, sem saber se vão comer feijão no dia de amanhã. Tá certo que alimento tá caro, né? Isso pode ser que alguns não comam mesmo. Mas a maioria deles nem sabe se vai acordar amanhã para ficar falando que Bolsonaro é descartável nessas alturas. Pode não ser. Ninguém sabe o que vem pela frente. Ninguém sabe. Então, temos que ficar atentos. Também temos que ficar atentos pelo fato de que, mesmo de forma disfarçada, o Supremo Tribunal, através daquele ministro, tem tomado algumas medidas para dar parecer que age dentro da lei e de que não é tão malvado assim, né? Como foi o caso de autorizar a cabeleireira em cumprir a prisão domiciliar, em liberar as contas bancárias de Constantino, em rechaçar o pedido de prisão feito por uma vereadora lá de Recife para prender o mito. Então tem muita gente que se deixa levar. Olha aí, ó, ele está dando um passo para trás. Não, não é passo para trás. Não. Até porque essas decisões pouco interferem no grosso do problema, que é o fato de que ele já tornou o nosso presidente réu por golpe de Estado. Isso por si só
já torna ele inelegível definitivamente se ele for condenado, e belos anos de cadeia, se ele conseguir levar adiante essa loucura. Então, não devemos nos enganar com essas atitudes. Mas uma coisa é certa, antes do final do ano não sai decisão, porque ele sabe muito bem que tem muita água para correr embaixo dessa ponte. E nesse turbilhão de águas, vamos dizer assim, existem interferências americanas, existem congressistas que chegarão no Brasil sem informar ao governo brasileiro para averiguar o que está acontecendo, baseados naquelas denúncias que já estão lá nos Estados Unidos. Essa informação quem vem dando há muito tempo é o Marcos Duval, que muitas vezes podemos chamá-lo de louco ou não, mas continua aí, falando mesmo de sempre, apontando o dedo e anunciando. Muito embora essa questão aí de parlamentares americanos virem aos Estados Unidos já era conhecido, não é mentira, né? Sabemos perfeitamente que dia 9 agora, acho que é quarta-feira, né? Vai ser a audiência com o Felipe Martins. Então, os ministros do Supremo sabem que essas interferências vão acontecer. E, por outro lado, a situação econômica do Brasil, com um governo totalmente desestabilizado, totalmente perdido, sem rumo, que pode ser interrompido, melhor dizendo, no meio do caminho. Esse governo que aí está pode ser interrompido por vários motivos, questões econômicas ou questões que envolvam a paciência do brasileiro que não aguenta mais trabalhar somente para pagar impostos e para tentar levar um pão de cada dia para o jantar. Tudo isso, então, pode levar, sim, o Supremo a esticar essa situação até o final do ano e sabe-se lá o que vai acontecer lá na frente. Agora, temos aí decisões acontecendo hoje que, muito embora não diga respeito ao nosso patriotismo, ao nosso conservadorismo, mas diz respeito à justiça, que é o fato de que a Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso no próprio Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todas as condenações de Antônio Palocci na Operação Lava Jato. E esse recurso está sendo julgado hoje. E nesse exato momento em que estou gravando esse vídeo, são 17 horas, o placar está em 2-2. Ou seja, Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram para negar o recurso e manter o cancelamento de todas as acusações contra Palocci, enquanto Edson Fachin e André Mendonça aceitaram o pedido da Procuradoria para cancelar a decisão de Dias Toffoli. Só falta o voto do próprio Dias Toffoli, não. Só falta o voto do Cássio Nunes. É isso aí. Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram para manter o cancelamento das denúncias do Palocci. André Mendonça e Fachin para manter o Palocci condenado. E agora estamos nas mãos de Cássio Nunes, que vai, desta vez, gostando ou não gostando, mostrando para que veio. Porque agora não envolve o Jair Bolsonaro, não envolve o presidente da República, mas envolve sim decisão que já foi tomada em 3 instâncias superiores lá atrás, na Operação Lava Jato, que condenou Antônio Palocci na Operação Lava Jato. E agora, Cássio Nunes, vai manter a condenação dele ou vai livrar a cara seguindo aí o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli? Nós vamos saber disso já, possivelmente agora que vocês estão vendo esse vídeo mais tarde, à noite, por exemplo, já tenha o resultado e vocês já saberão. Ora, dito isto, eu quero conversar com vocês sobre o que vem pela frente, principalmente na economia brasileira. Por quê? Porque tudo que está acontecendo depois desse tarifaço que o Donald Trump implementou vai interferir na política econômica mundial. Hoje a China já anunciou que também aplicará 34% de tarifas
nos produtos americanos que chegarem na China. É a reciprocidade, coisa que o Donald Trump evidentemente sabia que ia acontecer. Isso não era novidade. Agora, o Trump disse que a China jogou errado. Ele fez um post hoje no X e disse: a China jogou errado, porque não era isto. Existe aí uma pendência que é um recurso que está acontecendo dentro dos Estados Unidos para que a China aceite que o TikTok, que é chinês, seja dissolvida de uma empresa americana. Uma coisa mais ou menos assim, não vou entrar em detalhes porque confesso que não sei a fundo. Mas é uma situação incômoda, porque o governo americano realmente não quer o TikTok navegando dentro dos Estados Unidos com estrutura totalmente chinesa. Então, Trump esperava que, de repente, se a China hoje anunciasse que ia aceitar esse acordo para desvincular a TikTok dessa empresa, eu não sei, eu esqueci o nome, isso fizesse com que Donald Trump, então, amenizasse essas tarifas com a China. Porque já havia sido aplicado 20% anteriormente, por conta de reciprocidade, e agora mais 34%, o que significa 54%. E que, claro, se qualquer americano for comprar um produto chinês, é 54% de imposto. Tanto é que dizem não, ontem e hoje, a Apple despencou na Bolsa de Nova York, porque já estão anunciando que o iPhone, por exemplo, nos Estados Unidos vai ficar muito mais caro. Imagine aqui no Brasil. Mas a China e o Brasil não estão com problemas tarifários. Sim, não estão com problemas tarifários, mas quem exporta para o Brasil não é a China. Os Estados Unidos que exporta. O produto é americano. Então isso vai interferir sim nos preços. E Donald Trump então esperava que a atitude da China fosse outra. Agora, com essa retaliação da China, começou definitivamente a guerra comercial no mundo. E isso pode fazer com que empresas reconsiderem suas cadeias aí de suprimentos, procurando alternativas fora dos Estados Unidos e fora da China. E isso pode, de uma certa maneira, levar a uma reconfiguração das relações comerciais globais, afetando países que dependem desse comércio com as duas potências. A instabilidade que isto vai gerar, instabilidade de uma guerra comercial, pode impactar economias menores, que dependem do comércio americano ou chinês, forçando esses países a procurarem, a escolherem outros lados, ou optar por China ou Estados Unidos, evidentemente, sofrendo consequências do que for deixado de lado, né? A retaliação pode exacerbar tensões políticas, não apenas entre os americanos e chineses, mas também entre os aliados, criando divisões, criando novos blocos econômicos que podem levar a uma fragmentação, digamos, das alianças comerciais globais. Resumindo isto tudo, a retaliação mútua entre Estados Unidos e China pode não apenas causar dificuldades econômicas bilaterais, mas também propagar incertezas e desconfianças que afetam as relações comerciais em todo o mundo. Isso potencialmente pode levar a uma guerra comercial global. Aí tem aquela questão, se, por exemplo, isso permanecer como está, o Brasil poderá deixar de vender tanto o seu agronegócio para os Estados Unidos e vender mais para a China. E, obviamente, a China pode comprar mais, porque a China também compra grãos dos Estados Unidos. Então, é um bom negócio a nível de faturamento para o agronegócio brasileiro. Porém, em outros casos, como aço, alumínio, tecnologia, serviços, o Brasil vai perder e muito com os Estados Unidos. Porque se quiser usufruir dessas vantagens de exportar alumínio e aço e importar serviços americanos, vai perder muito, vai ter que pagar tarifas altíssimas de produtos, por exemplo, que o Brasil não consome da China, mas consome dos Estados Unidos. Então, na balança,
entre onde pode ganhar ou onde pode perder, o final disso tudo é uma perda de ligação comercial com quem pode realmente oferecer tudo que nós precisamos, é uma perda de parceria, que é o principal. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e a insegurança em saber se a China, por exemplo, será sempre uma boa parceira comercial. Por quê? Porque a China vai perder competitividade com os Estados Unidos, não vai poder vender tudo que produz aos americanos, e nem todo mundo pode comprar tudo que ela produz. Então isso vai gerar sim um descontrole comercial no mundo. A finalidade para os Estados Unidos, como eu até comentei ontem, porque eu li, né? Não é porque eu inventei, é que os Estados Unidos querem de fato sentar com cada país desse e renegociar acordos antigos que não favorecem aos Estados Unidos. Por isso eu citei que o caso do TikTok era uma possibilidade da China sentar com os Estados Unidos, discutir esse assunto e com isso, de repente, aliviar essas tensões comerciais, essas tarifas. Mas a China preferiu dar o troco. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que estaria disposto a conceder esse alívio, né? E, na verdade, eu estava falando da TikTok, que é uma empresa chinesa da ByteDance nos Estados Unidos, né? E o Donald Trump queria acabar com essa parceria e depende da China. Ora, tudo isso para dizer o seguinte: a situação econômica vai ficar mais difícil, o dólar voltou a subir hoje, chegou aí nos 5,80, se não me falha a memória, as bolsas em Nova York, no Brasil, fecharam em baixa, no mundo inteiro está oscilando muito e não sabemos o que vem de fato. Mas para um Brasil que já vive uma turbulência econômica, certamente essas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos vai dificultar muito mais. E o Brasil não sabe ainda como resolver, como rebater ou como retaliar os Estados Unidos, porque o nosso cacife é muito menor. Então esse momento é o momento onde nós temos que focar em, primeiro, dar força para a anistia de domingo, para a manifestação da anistia de domingo, e dar força para provocar o desgaste desse atual governo, apontando todos os erros, noticiando tudo que fica sabendo de ruim desse governo, para que a população no geral enxergue de fato o que está acontecendo e caia na real. Os conservadores de direita sabem, mas os militantes da esquerda ainda acreditam que o governo que aí está é o governo do amor. Eles precisam abrir os olhos e entender que eles vão pagar o preço junto conosco. O café está caro não é só para os conservadores de direita. O café está caro para a esquerda também. Os ovos estão caros para toda a população. A carne está cara para todo mundo. E eles precisam entender que é necessário se desvincular desse sonho patético de elevar ao quadrado o valor do mandatário brasileiro que está ocupando essa cadeira pela terceira vez e fazendo seu pior governo conforme pesquisas, não é? Ou seja, pesquisa mostra que popularidade ele já não tem nenhuma. Credibilidade não tem há muito tempo, nós sabemos. Então, seu destino possivelmente é não conseguir terminar esse governo. É o que eu penso, posso estar errado, as coisas podem mudar, mas por hora é o que eu tenho a dizer. E é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Portanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os likes, se inscrevam no canal, tornem-se membros do canal, que é uma forma de nos ajudar muito também a continuar essa luta, que é diária, vocês bem sabem, né? De resto, desejo a vocês um excelente final de noite nessa sexta-feira. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.